Ouça agora Fábrica de Podcast. Um canal especialista em gravação que vai ajudar você a montar seu podcast seguindo os padrões das plataformas. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Tá começando agora mais um episódio da Fábrica de Podcast. Aqui é Alex Fonseca e hoje eu venho falar de um assunto muito interessante porque são dúvidas, inclusive de clientes. Como hospedar o seu podcast? Qual é a diferença de um hospedeiro e de um agregador? Eu vou falar para você nesse episódio depois da vinheta. Fábrica de Podcast. Propague suas ideias. Fala, meus amigos! Obrigado pela sua audiência. Olha, é o seguinte, eu vou falar aqui hoje sobre como hospedar podcast, tá? Podcast é bem interessante, porque imagina só se você cria o seu canal de podcast e tivesse que hospedar o seu áudio em todas as plataformas de podcasts existentes. Ia dar um trabalho danado, né? Imagina aí você publicar no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Castbox e assim sucessivamente. A grande vantagem do podcast é que você precisa de apenas um hospedeiro, tá? Esse hospedeiro, ele gera um feed RSS. Esse feed é que faz referência lá no canal, lá nas plataformas de podcasts, que são os agregadores, tá? Então, o Spotify, o Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox são agregadores. Eles não hospedam o áudio do seu podcast. Eles apenas precisam que você pegue o link RSS que existe lá na plataforma que você hospedou, tá na plataforma de hospedagem, você vai colar esse link RSS na plataforma de agregador, tá? Então você, por exemplo, criou aí, existem vários hospedeiros. Eu vou citar os mais comuns aqui, que é o SoundCloud, o Spreaker, o Libsyn e o Buzzsprout e também o Anchor. Inclusive o Anchor, ele é do Spotify, ele é gratuito e ilimitado e eu aconselho demais o Anchor. Claro que eu aconselho todos os outros, né? Todos são excelentes, não tem nenhum que é ruim. Claro que sempre tem um que tem mais vantagem que o outro, não é? E geralmente se você paga por um serviço, esse que você paga, você tem um suporte melhor, você tem mais clareza em algumas coisas e você consegue fazer algo mais, né, dependendo do plano que você contrata. Mas, pelo fato do Anchor ser gratuito e ele ser do Spotify, ele é bem interessante, até porque o Spotify, ele ganha dinheiro com o seu podcast, não é? Porque ele tem lá vários clientes premium, por exemplo, né, que pagam, e tem também as propagandas, né, os comerciais que rodam dentro do Spotify, que são patrocinados e que é graças ao conteúdo que se coloca lá dentro, não é? E ele existe e ele precisa de patrocinadores e de clientes premium para cobrir os custos, obviamente, né? Bom, então, como que funciona? Bom, gravei lá o meu primeiro episódio de podcast e eu vou criar o meu canal no Anchor, por exemplo, que é gratuito. Tá bom, então eu vou lá no Anchor, faço um registro, o Anchor vai enviar um link no seu e-mail para que você ative e confirme que esse podcast é seu, tá? Você vai confirmar sua identidade. A partir daí você vai preencher os seus dados, o nome do canal, os créditos desse canal, a descrição do canal, lembrando que essa descrição ela tem que ter no máximo 600 caracteres, senão não passa, tá? Você nem consegue continuar preenchendo, né? Você pode linkar lá, se você tem Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, você pode linkar e na sua página oficial do Anchor vai aparecer lá essas redes sociais, tá? Bom, depois disso, você vai publicar o seu primeiro episódio. Lembrando que o link RSS, o link de feed RSS, ele não é gerado enquanto você não conclui, tá, o envio do seu primeiro episódio. Então, não existe canal de podcast sem o primeiro episódio lá, tá? Não existe. Você não consegue. É porque você já viu por exemplo, algum perfil do Spotify sem nenhuma música ou sem nenhum episódio de podcast? Não existe, não tem como criar.
Então você precisa subir o seu primeiro episódio. Subiu o seu primeiro episódio lá para o hospedeiro. Ok, o Anchor. Então você subiu, ele vai te perguntar se você quer que ele distribua isso de forma manualmente. Isso eu estou falando do Anchor, tá, gente? O Anchor tem uma vantagem que é subir automaticamente para todas as plataformas o seu feed, tá? Isso é legal, porque você não precisa ter conhecimento técnico nenhum. Automaticamente ele vai subindo esse feed aí para as plataformas. Mas tem um porém, tá? Ele sobe primeiro para o Spotify, então com 30 minutos após você ter feito isso tudo, vai aparecer o seu canal lá no Spotify. Vai ser uma alegria só, né? Nossa, é muito legal quando você cria o seu primeiro episódio e aí você criou sua capa aí do episódio do podcast, né? Do seu canal, e de repente você vê ele lá no Spotify. Você se sente grande, né? Fala assim, opa, eu tô no Spotify, que legal, né? Bom, depois ele vai colocando gradativamente nas outras plataformas, mas isso demora um pouco, tá? Demora aí 1 semana, 2 semanas. O que costuma demorar mais é o Apple Podcasts, se você deixar de forma orgânica, para ele fazer isso sozinho, tá? Só que isso aí pode te dar um pouco de dificuldades para saber as estatísticas de forma individuais, tá? Nos canais. Claro que depois você pode requerer isso, mas aí tem uma opção mais avançada para você fazer isso, que você vai ter que solicitar, né, e provar que esse canal é seu. Aí você vai enviar um e-mail para a Apple, por exemplo, eles vão inclusive te enviar uns códigos lá com 6 dígitos, você digita esses códigos lá no Anchor e aí ele consegue linkar e te dar as estatísticas, tá? As estatísticas. Bom, uma coisa interessante, quando você cola manualmente, então você precisa ir lá no Anchor, copiar o feed, né, o link do feed, e você vai lá, por exemplo, em podcasters.spotify, loga lá com a sua conta do Spotify e cola esse link lá. Aí você vai estar criando o seu canal no Spotify de forma manual, tá? Aí você vai pegar esse mesmo link, fazer a mesma coisa no Deezer, podcasters.deezer.com. Você cola lá, vai um ativador, todos eles mandam um ativador para o seu e-mail, tá? Geralmente são códigos, você digita o código, ativa, tá tudo certo. O Apple Podcasts é a mesma coisa, só que o Apple Podcasts chama Podcast Connect, e você pode entrar pelo iTunes Connect, e aí ele te coloca dentro desse Podcast Connect, e você insere lá o link e tá tudo certo, tá? Só que demora um pouco, tá? Demora aí uns 2 dias mais ou menos. Ou mais um pouco, tá? E o Google, você pode acessar o site manager.google, se não me engano. Eu vou até digitar aqui enquanto converso com vocês, tá? Manager Google podcast, vamos lá. Podcast Google. Tá vendo como que a coisa é fluida? Tá, é isso mesmo. Você vai digitar aí podcastsmanager.google.com, tá? Quando você acessa esse link, é o primeiro que apareceu lá no Google. Se você digita aí no Google Podcast Manager, você já vai ver. Aí tem lá, comece agora, você vai pegar esse link, colar lá o RSS, vai para a próxima etapa, ele vai verificar, vai mandar um e-mail pro e-mail que foi registrado no Anchor, tá? E você vai provar que o podcast é seu, que o canal é seu, claro, né? E aí, a partir daí, você pode verificar, né, as suas estatísticas. Isso é muito legal. Então, a vantagem de você fazer manualmente é essa, que você tem mais... você consegue ver melhor, com mais facilidade, suas estatísticas. Quando o Anchor faz automático, dá para ver também, individual. Só que você precisa ser um pouco mais avançado para isso. Bom, mas uma coisa interessante é que o Anchor te dá as estatísticas gerais do seu podcast, tá? Você vai lá em Dashboard, tem todas as estatísticas. O que mostra lá na página do Dashboard? Eu estou até atualizando ela aqui para eu poder falar com vocês. Bom, lá no Dashboard fala o total de plays que aconteceram, a sua audiência, o tamanho da sua audiência estimada, tá? Tem um gráfico que mostra em qual período, qual episódio teve mais audiência, em qual dia do mês. Isso é muito interessante,
mostra os top episódios, o seu episódio número 1 em audiência, o número 2, o número 3 e assim sucessivamente. Em quais países você está sendo ouvido, isso é muito legal. Por exemplo, aqui eu estou falando da Fábrica de Podcast. 81% dos meus ouvintes é no Brasil, mas eu tenho 5% de ouvintes nos Estados Unidos, eu tenho 4% de ouvintes na França, eu tenho 2% de ouvintes em Portugal, eu tenho ouvintes na Finlândia, eu tenho ouvintes no Canadá, na Espanha, em Angola, na Índia, no México, na Alemanha, na Argentina, na Itália. Isso é muito legal, que você pensa assim, pô, que interessante, né? Você nunca imaginava que o seu podcast teria essa audiência. E lá também mostra por plataforma, tá? Por exemplo, os meus podcasts são ouvidos 37% no Spotify, 48% por outros agregadores, que pode ser o Castbox, o Overcast. Mostra aqui que 11% é no Apple Podcast e 4% no Google Podcasts, tá? E outra coisa, você pode ver quais tipos de dispositivos você tem mais audiência também, tá? Se é no iPhone, se é no Android, se é no Mac, se é no Windows e assim sucessivamente. Se o seu público maior são homens, são mulheres, tá? Ou se são com gêneros não definidos. Então isso é muito interessante, é muito bacana você ver essa audiência, né, nessa estatística que o próprio Anchor te dá, de uma forma geral, né, já abrangendo todos os agregadores, né? Bom, então é isso, gente, eu quis só tirar essas dúvidas aqui com você. Se ficou alguma dúvida, pode me chamar lá no @afábricadepodcast no Instagram, lá no direct, que eu respondo tudo. Acessa meu site lá, fabricadepodcast.com.br. Você pode chamar no chat lá também para tirar suas dúvidas. Estou sempre à disposição. E lembrando que é muito fácil fazer podcast com a gente, tá? Por quê? Porque você grava o seu áudio no seu smartphone, a gente cria as vinhetas de abertura, encerramento, transição, né? Passagem, coloca trilhas sempre trilhas brancas, tá? Trilhas livres de direitos autorais, sem copyright, sem necessidade de atribuição ao artista, tá? Isso é importante porque você fica tranquilo com as questões legais de direitos autorais. E é isso aí, tá? E espero você no próximo episódio. Foi muito legal conversar com você hoje, foi muito legal passar essas dicas. Te espero então. Um abraço, até lá, tchau. Você ouviu Fábrica de Podcast. Você conta a história e nós fazemos o som. Te espero no próximo episódio.